que foram mencionadas já no verso 3º. É isso que a igreja é. Bom, livre-arbítrio é uma livre escolha. Mas eu achei interessante que alguém colocou esses dias na internet uma posição, veja bem, que no dicionário diz assim, uma livre escolha isenta de condição. Peraí, calma. Livre escolha isenta de condição não é a mesma coisa de livre escolha incondicional. A palavra escolher é uma palavra que nós devemos também entender a etimologia dela. Escolher vem do latim excolligere, quer dizer, tirar de uma coletânea. Por que eu estou trazendo a etimologia da palavra? Tirar de uma coletânea. Excolligere, tirar de uma coletânea. Porque o próprio fato de escolher já demonstra que, ao contrário do que alguns colocam aí, a escolha não é algo incondicional. É porque eles pegaram aquela questão de dicionário lá, né? Livre-arbítrio é o direito de escolha sem condições, isento de condições. Só que esse isento de condições que o dicionário está dizendo é o seguinte: se você escolhe porque você é obrigado a escolher aquela cor vermelha e não a azul, você não está tendo um livre-arbítrio. O livre-arbítrio é quando você se torna o juiz naquela situação. A palavra livre-arbítrio, aliás, no latim, né? Árbitro, que significa juiz, testemunha, aquele que decide entre duas situações. Então, o livre-arbítrio é quando você pode decidir entre duas situações. Não significa que você pode decidir incontestamente qualquer coisa. Este não é um ensino bíblico, que você pode escolher incondicionalmente qualquer coisa, muito menos é o sentido que a palavra livre-arbítrio e escolha tem na sua raiz. Eu vou dar um exemplo para você. O próprio fato de você entrar no supermercado e escolher se você quer comprar o sabão em pó da marca A ou B, já é uma delimitação. Você não pode comprar qualquer sabão em pó. Ali só há a marca A e B. Você precisa do sabão em pó. Então você vai escolher entre o A e o B, somente isso. Então livre-arbítrio não significa uma escolha sem limites, que eu posso escolher qualquer coisa. Não é por aí. Aliás, as pessoas que pensam assim, falam o seguinte: o livre-arbítrio contradiz a soberania de Deus na sua vida? De jeito nenhum. Da mesma maneira, elas confundem a ideia de onipotência de Deus como significando que Deus pode fazer qualquer coisa indistintamente. Não, meus irmãos. Onipotência não significa Deus poder fazer qualquer coisa indistintamente. Por exemplo, se Deus pudesse criar uma pedra que nem ele pode carregar, Deus não seria onipotente. Deus seria ilógico, irrazoável. Perceberam? Justamente por Deus ser onipotente, tem muitas coisas que Deus não pode fazer. Por exemplo, Deus não pode pecar, Deus não pode errar, Deus não pode mentir, Deus não pode criar outro dele mesmo. Perceberam? Então tem várias coisas que a onipotência de Deus impede Deus de fazer. Então, assim como onipotência não significa a liberdade para fazer qualquer coisa indistintamente, livre-arbítrio também não significa poder fazer qualquer coisa indistintamente. O livre-arbítrio está dentro de uma delimitação lógica e bíblica. Efésios 1, verso 4, diz assim na minha tradução. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, desde a fundação do mundo, Deus nos escolheu. É interessante que essa palavra escolheu em grego, e as pessoas já deduzem assim, olha, Deus nos escolheu. Escolheu significa que ele rejeitou outros. Porque se eu tenho aqui 4 camisas, eu escolhi 2 e não quis as outras, é porque eu rejeitei as outras. Calma. Não vá tanto assim pela tradução. É curioso que a palavra que Paulo usa aqui para escolher, a palavra eklegomai. Eklegomai não significa necessariamente escolher só no sentido de rejeitar outros. Quer ver um exemplo? Vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre os quais ele deu o nome de apóstolos.
O mesmo verbo escolheu, que é usado por Paulo em Efésios, aparece aqui. Cristo escolheu dentre os discípulos 12. Significa que os outros foram rejeitados? Não. 12 ele escolheu para apóstolos, mas os outros também foram aceitos. Então essa questão de tomar a palavra escolhas como significando o escolhido foi o aceito, o não escolhido foi o rejeitado, não. Deus não rejeitou os demais também eram discípulos de Deus. Então aqui Deus escolheu para uma vocação específica. Quer ver outra prova de que escolheu na Bíblia nem sempre significa eleger entre entre dois ou mais elementos? Vamos abrir em Lucas capítulo 9, verso 35. Quando fala de Jesus e da transfiguração dele, diz que a voz de Deus aparece no céu e diz assim: e dela veio uma voz que dizia: este é o meu filho, o meu eleito, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Veja bem, se a palavra e o mesmo termo grego que Paulo usa lá em Efésios, Lucas usa nessas duas passagens aqui, viu? É o mesmo termo grego, é o mesmo verbo grego. Ora, se Cristo é o filho escolhido pelo Pai, quem é o filho rejeitado, que estaria em pé de igualdade com Cristo para ser escolhido? Até onde eu saiba, de acordo com João, capítulo 3, verso 16, Cristo é o único Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Olha, se Cristo é o único Filho de Deus, como é que aqui Deus fala que ele é o Filho eleito, escolhido? Então você está vendo que pela Bíblia não basta ficar pegando a palavra eleito e escolhido e falar assim, ó, se Deus escolheu é porque tem outros que ele não escolheu. Se ele não escolheu é porque rejeitou. Você viu que ali no início de Lucas, capítulo 6, eu mostrei que Cristo escolheu dentre os discípulos 12, isso não significa que os não escolhidos foram rejeitados. Aqui em Lucas 9, na Transfiguração, Cristo é chamado de um filho eleito do Pai, escolhido. Olha, se escolha significa sempre eleição entre dois ou mais, quem foi o filho rejeitado pelo Pai? Sendo que Jesus é o Filho único de Deus. Outra passagem. Vamos a João capítulo 6, verso 70. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi, é o mesmo verbo grego que Paulo usa, que Lucas usa, não é fato que eu escolhi vocês os 12. Mas espera aí. Se o eleito, se o escolhido é o que vai ser salvo, como é que eu explico o final? Mais um de vocês é do diabo. Então veja bem, pela primeira parte do verso, Judas foi eleito, mas ele se entregou a Satanás. Se Judas foi eleito, por que ele não foi salvo? Jesus não falou, eu escolhi apenas 11 de vocês, não. Não é fato que eu escolhi, elegi, é o mesmo termo que os defensores da predestinação usam para falar da escolha de Deus. Não é fato que eu escolhi vocês os 12, então ele escolheu os 12, inclusive Judas. Mas se Judas era eleito, como é que ele perdeu a salvação depois traindo a Cristo? Sendo que quem é eleito não perde a salvação, segundo a doutrina da predestinação. Então, meus queridos, essas questões para mim mostram que a predestinação, com todo respeito àqueles que a defendem, ela não faz sentido. E não só não faz sentido, ela também ela coloca um detalhe do caráter de Deus para mim muito perigoso, que eu vou falar no final desse vídeo. Berkouwer, isso aqui eu devo até ao Berkouwer, que eu citei para vocês. O Berkouwer diz que muitas vezes na Bíblia a eleição não se dá para escolher uns, fazendo com que outros se percam. Pelo contrário, a eleição se dá para que uns levem outros também a serem eleitos. É o caso, por exemplo, de Romanos, capítulo 11, versículos 7 a 11, que tem uma parte até que Paulo fala o seguinte: ora, eles tropeçaram para que caíssem? Não! E Paulo fala que a eleição fez isso. A eleição fez Israel cair, mas não cair para que caíssem. Para que os gentios também fossem salvos. Percebeu? Bom, vamos continuar aqui. Um outro problema. Muitas pessoas que falam da predestinação e querem defender a predestinação, eles nos acusam, a nós que seguimos um pensamento mais de acordo com Jacó Arminius,
nos acusam de negar a soberania de Deus. Aliás, se você for conversar com um teólogo reformado, uma expressão que para ele é muito cara, muito preciosa, é a expressão soberania divina, que para mim também é preciosa. A diferença é que para ele a soberania divina é tão determinante que ela escolhe até quem vai se salvar, quem vai se perder. Para mim, não. A soberania divina, ela, por amor à humanidade, ela assume um ponto vulnerável. Ela pode ser rejeitada. Lembrando que, aquilo que eu falei no início, esse meu livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar a salvação não significa uma licença para fazer qualquer coisa indistintamente. Eu só tenho duas escolhas. A Bíblia fala, hoje está o caminho que te proponho, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Esse texto bíblico, escolhe, pois, a vida para que vivas, para mim fica sendo uma mentira de Deus, se no final das contas quem escolhe é Ele. Eis que te propõe dois caminhos. Escolhe, pois, a vida. A questão para mim é que Deus, na sua onisciência, escolheu todos para a salvação. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia. A vontade de Deus é que todos fossem salvos. Aí alguns vão falar assim, não, mentira sua. Você tem que pontuar a soberania de Deus. Se um homem se perde, mesmo crendo que Deus o salve, olha o que diz o argumento calvinista. Se um homem se perde, mesmo Deus querendo que ele fosse salvo, a vontade desse homem é soberana sobre a vontade de Deus. Isso é pecado, é heresia. Então, para enfatizar a soberania divina, eles dizem que é Deus que escolhe. Nunca pode ser o indivíduo. Porém, como é que você ficaria com esses textos aqui? Veja bem o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que a muitos a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então agora eu faço uma pergunta para quem enfatiza tanto a soberania divina. A Bíblia fala que a soberania, que o desejo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se mesmo o defensor da teologia de Calvino admite que muitos não vão se salvar, ele está admitindo, com base em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que a vontade de Deus pode ser frustrada. A soberania de Deus pode ser frustrada. Porque se a soberania de Deus fosse uma imposição goela abaixo da vontade de Deus, então ninguém se perderia. Quer ver outra passagem? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Desculpa, eu estava em Tessalonicenses, gente. 1 Timóteo 2, versículo 4. Vamos ler aqui com calma. Diz aqui, olha. Deus, eu vou ler o 3 também. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tá bem? E fala que Cristo deu a si mesmo em resgate por todos. Aí é que eu começo a fazer uma pergunta sobre a soberania de Deus. Se Deus deu a Cristo em resgate por todos, e Deus deseja, de acordo com 1 Timóteo 2,4 e 2 Pedro 3, verso 9, que todos sejam salvos, então por que alguns se perdem? E se você disser que é Deus que escolhe quem vai se salvar, quem vai se perder, aí então você está dizendo que Pedro e Paulo estão mentirosos, porque eles disseram que Deus quer que todos se salvem. Mas Calvino diz que Deus quer que alguns se salvem. Eles até usam uma analogia, Deus não é obrigado a salvar a todos, e eu concordo, Deus não é obrigado a salvar a todos. E eles começam até a comparar. É como um casal que chega num orfanato e tem várias crianças órfãs ali, mas eles adotam apenas um e deixam os outros para lá. Gente, essa visão de Deus para mim é tão perigosa, tão perigosa. Além de perigosa, ela é antibíblica. Porque Paulo e Pedro deixam bem claro aqui que Deus quer que todos se salvem. Se nem todos foram salvos, então eu tenho duas explicações. Ou Deus é bipolar, porque uma hora ele quer que todos se salvem, outra hora ele quer apenas que alguns se salvem e outros não. Ou seja, é um Deus bipolar. Porque o Deus de Calvino escolheu uns para serem salvos, outros não. O Deus de
Pedro e Paulo quer que todos se salvem. Então, com qual dos dois eu fico? Ou é um Deus bipolar, que hora ele navega na confissão de Westminster, embora Westminster, depois que vai fazer um credo lá sobre o arminianismo, em Westminster eles não vão tocar tanto nesse assunto, ou ele vai ficar um Deus que deseja que todos sejam salvos. Segunda conclusão disso aqui. Se Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos, eu descubro que realmente a vontade de Deus pode ser frustrada. Esse é o paradoxo da graça. Deus é irresistível, mas ele pode ser resistido. Ele não obriga. Para mim, essa visão calvinista da soberania de Deus estaria mais para ditadura divina do que soberania divina. Tá bom? Eu vou ler mais uma passagem para vocês. Então, vamos lá, Mateus capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí ele fala, né? Porque eu tive fome, vocês deram de comer e tudo. Aí quando eu vou ao verso 41, vou pular para o verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Ora, se o fogo eterno fosse preparado também para aqueles que não foram eleitos por Deus, dentre a humanidade, faria mais sentido Jesus dizer: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para vocês e para o diabo desde a fundação do mundo. Não é isso que é dito. O que é preparado desde a fundação do mundo é o reino, não o lago de fogo. Ou seja, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Romanos 9, verso 18 é um tema que o pessoal pega muito e diz assim: logo, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem Ele quer. Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Então é Deus que endurece o coração das pessoas? Bom, vamos com calma entender isso aqui, pessoal. Em primeiro lugar, nós devemos ler isso aqui à luz justamente de Êxodo, quando fala do coração de Faraó. Se você ler Êxodo capítulo 4, 5, 6 e 7, você vai ver que tem 3 disposições ali do endurecimento do coração de Faraó. Em alguns textos é dito claramente que Deus endureceu o coração de Faraó. Outros textos trazem o termo hebraico ali ambíguo, o coração de Faraó duro. Não se endureceu, como algumas bíblias traduzem em português. O coração de Faraó duro. E um terceiro deixa claro que foi Faraó que endureceu o seu próprio coração. Então vamos entender a dinâmica da Bíblia hebraica. Em primeiro lugar, no hebraico existem muitos textos, e Paulo mesmo escrevendo em grego estava com um pensamento hebraico por detrás. Paulo era um judeu, escrevendo em grego, mas com pensamento judeu. Tanto é que Paulo ressignifica algumas palavras gregas, dando um novo formato hebraico. Então, na mentalidade hebraica, uma das formas mais correntes de você mostrar a não interferência no ato é colocando o sujeito como responsável por aquilo. Por exemplo, se você olhar no original hebraico, quando fala que aquelas babás, aquelas parteiras, melhor dizendo, impediram que os garotos hebreus fossem mortos, no hebraico está assim, que elas fizeram viver os meninos. Fizeram viver. O sentido hebraico dessa expressão idiomática, fizeram viver, significa permitiram que eles vivessem. Mas a forma hebraica de colocar a permissão é de uma forma ativa. Elas fizeram viver os meninos. Perceberam? Às vezes o profeta fala assim: fez-me o Senhor ver. O sentido etimológico é: o Senhor me permitiu ver. Quando Deus fala lá assim: de toda árvore que há no meio do jardim comerás, não é? Só que no hebraico está assim: de toda árvore do meio do jardim comendo comerás. Não é que Deus agora obrigou-os a comerem das árvores. Ninguém entende assim. Deus permitiu que Adão e Eva comessem das árvores, exceto da árvore proibida. Só que a forma hebraica no Gênesis de explicar que Deus permitiu que eles comessem das árvores foi: comendo comereis. Então veja bem, comendo comereis, fizeram viver, fez-me o Senhor ver. Então muita coisa que Deus apenas permite
é colocada de uma forma ativa. Por isso que a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, quer dizer, Deus permitiu que o coração de Faraó ficasse duro. Tanto é que quando você vai para uma passagem que Salmo 18, 26, por exemplo, Salmo 18, 26, você tem aqui um termo que vai me ajudar a esclarecer isso, quer ver? Para quem é fiel, fiel tu te mostras. Com o íntegro, também és íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então aqui esse texto de Deus endurece quem Ele quer, eu não posso ler desassociado de Salmo 18, 25, 26. Outra questão também, que alguns falam, tá, mas aqui um pouquinho antes, Paulo fala assim, eu estou lendo Romanos agora, capítulo 9, versículo 13, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Esse desprezei Esaú não significa que Deus escolheu Jacó para a salvação e Esaú para a apostasia. Não, de jeito nenhum, meus irmãos. Em primeiro lugar, Paulo aqui está citando um texto de Malaquias, que foi escrito 1000 anos depois de Jacó e Esaú. E Malaquias está comparando Jacó e Esaú justamente aos edomitas e aos de Judá. É isso que Malaquias está fazendo. E Deus teve misericórdia mais de 1000 anos dos edomitas e eles não se arrependeram. Por isso que Deus os desprezou, ou seja, Paulo aqui, citando Malaquias, ambos estão fazendo uma descrição histórica dos dois meninos, não uma profecia sobre os dois. E você pode falar, tá, mas lá quando Rebeca estava com os dois meninos, já falaram para Rebeca, você tem duas nações dentro de você. Sim, mas não significa que uma nação seria salva ou outra seria perdida, tanto é que Deus deu tempo para que os edomitas se arrependessem. Mas, Rodrigo, mas a Bíblia fala que Deus desprezou Saul. Deixa eu explicar para você. Também na forma hebraica de se falar, lembra que eu estou mostrando para você que a gente tem que entender o sentido etimológico de algumas expressões idiomáticas da Bíblia, meus queridos. A gente não pode pular isso por preguiça mental. Ah, Rodrigo fica com esse negócio de grego e hebraico, é para confundir a gente. Não é para confundir. Se eu falar hoje que eu estou morto de cansaço, isso não significa que mortos se cansem. Mas daqui a 2000 anos, muita gente pode criar uma doutrina baseada na minha palavra que morto se cansa, porque assim eu me expressei, estou morto de cansado. Sem uma compreensão da expressão idiomática de hoje, dá complicação. Quando a Bíblia fala que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú, ou desprezou Esaú, no sentido de amou um mais, outro menos. Só isso. Quer ver? Quando você vai para Lucas capítulo 14, verso 26, olha esse texto de Lucas, como é que ele é problemático se você ignorar a expressão da época. Lucas 14, verso 26. Olha o que diz aqui na Bíblia. Se alguém vem a mim e me ama mais do que o seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Muito boa essa tradução aqui na Bíblia Nova Almeida atualizada. Tá certo, só que ela fez uma tradução dinâmica. Porque no original grego não está assim. No original grego está justamente assim. Eu posso ler o grego para vocês aqui, olha. Se alguém vem a mim e não despreza seu pai, sua mãe, seus irmãos. E se você for olhar justamente, eu vou até pegar aqui o termo grego para vocês, eu tinha pego a Bíblia em grego e tinha colocado por aqui, olha, eu deixei até separado aqui, olha. Quando Deus fala o seguinte, olha, se alguém vier, é o verbo justamente missel. Missel é desprezar, odiar. Ele fala aqui, ó, tisro ergetai pros me. Se alguém vier a mim, kai u missei ton patera. Se alguém vier a mim e não odiar o seu pai, tu, o pai dele, kai te matera, metera, e não odiar a sua mãe, kai tes ginaica, kai ten ginaica, e não odiar os seus filhos, e não odiar a própria vida. Curioso. Então quer dizer que para ir a Deus eu tenho que odiar meu pai e minha mãe, porque é isso que está escrito aqui. E o verbo missel aqui é o mesmo verbo que aparece aqui em Romanos capítulo 9, quando diz que Deus amou Jacó e desprezou Saul, ou odiou Saul. Ora, em 1 João capítulo 4, verso 20, diz que aquele que diz eu conheço a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Como é que eu harmonizo agora 1 João 4,20, que fala que eu não posso amar a Deus e odiar meu irmão? Como é que eu harmonizo isso com a ordem de Jesus em Lucas, quando ele fala o seguinte, quem vem a mim e não odeia o seu pai não é digno de mim?
Estão vendo a importância de entender o texto dentro do seu contexto? Aqui o que Jesus está querendo dizer é: você ama uma coisa mais do que a outra. Esse é o sentido. Não é que Deus escolheu um para um destino e outro para outro destino. Esse texto também, Romanos capítulo 9, versículo 22. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, deu a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas das glórias nos vasos da misericórdia, que de antemão separou por sua glória. Um detalhe que muita gente esquece ao ler isso aqui é a palavra antemão, que aparece no verso 23, mas não aparece no verso 22. O que Deus escolheu de antemão foram vasos para a glória. Ele não escolheu de antemão vasos para a desonra. Olha o que diz o texto. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, não fala que foi Deus que os preparou para a destruição. Vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Então, Deus que prepara esses vasos para a sua glória. Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento. Bom, meus queridos, eu poderia mostrar várias outras passagens aqui, mas já mostrei vários textos para vocês que pelo menos justificam, porque biblicamente eu não apenas não concordo com a doutrina da predestinação, como eu a considero um ensino tremendamente perigoso, em que pese o meu respeito por aqueles que creem assim. Colocam um lado de Deus para mim muito dantesco. Eu não sei se o Pai me ama, não é? Eu não sei se o Pai me ama. Na verdade, eu não sei nem se eu estou salvo. E eu sei que alguém pode falar assim: Rodrigo, mas se Deus sabe de antemão quem vai se salvar e quem vai se perder, e mesmo assim o Espírito dele insta com todos, você cai no mesmo dilema. Não, não caio. Por uma razão, e com isso eu termino. Nós não podemos esquecer o que Paulo falou sobre o esvaziamento de Cristo. Ele, existindo em forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Deus, na sua onipotência, em si mesmo se bastava, mas ele resolveu contar conosco. E um dos preços que a divindade pagou para a existência dos mundos criados foi pago desde o início da criação, quando Deus aceitou a existência de seres que poderiam rejeitá-lo. Foi quando o Pai, mesmo sabendo todas as coisas, coloca em suspensão a sua onisciência para fazer uma pergunta honesta: Adão, onde você estava? Quem te fez pecar? Quem te fez saber que você estava nu? Não, Deus não é um pretender, alguém brincando. Deus não perdeu a sua onisciência, mas ele às vezes a coloca em suspensão para falar conosco. Quando Jesus falou assim: eu não sei o dia da minha vinda, ele não estava mentindo, mas Jesus também não perdeu a onisciência dele, ele apenas a colocou em suspensão. Eu, quando tenho um carro estacionado na garagem, eu não deixei de ser um motorista apenas porque não estou dirigindo o carro. Pelo contrário, a minha soberania me dá o direito de dirigir o carro ou deixá-lo parado. A soberania de Deus lhe dá o direito de usar a sua onisciência ou não usá-la. E quando Deus, por sua soberania, escolhe não usar a sua onisciência, o Espírito, de fato, insta legitimamente com todos. Deus não é um brincalhão cósmico que está convencendo todos a se salvarem, mas apenas pro forma, porque aquele ali não vai mesmo. Não é por aí. Não é por aí. E como eu falei no início, o Deus de Paulo e de Pedro dizem que quer que todos sejamos salvos. E pelo menos na minha escolha, eu opto por Deus. Ele já sabe a decisão que eu vou escolher, mas ele apenas sabe. Ele não determina. E eu não quero frustrar a eleição de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Eu termino meu apanhado aqui com uma reflexão não bíblica agora, porém biológica.
no fundo, mesmo que eu saia agora da doutrina da eleição, do livre-arbítrio, eu noto que Deus escolheu você e rejeitou outros. Em que sentido, Rodrigo? Isso está contradizendo o que você falou? Não. É que quando a relação sexual que me produziu ocorreu, milhões de espermatozoides saíram do meu pai para fecundar o óvulo da minha mãe. Uma fração de nanosegundo seria o suficiente para que outro espermatozoide, e não o que me formou, entrasse primeiro no óvulo. Se a relação sexual tivesse sido 10 minutos antes ou 10 minutos depois, se a ejaculação tivesse acontecido 1 minuto antes ou 1 minuto depois, é muito provável que outro estaria aqui que não eu. Pergunte um biólogo, um médico, uma bióloga, uma médica, eles vão te explicar isso muito melhor do que eu. A chance matemática de você ser você, ela é maior do que ganhar sozinho na Mega Sena, concorrendo com todos os habitantes do planeta Terra. Então você não fecundou o óvulo porque você venceu a corrida, como dizem alguns trainees por aí. Não. Você atingiu o óvulo porque a providência de Deus escolheu você para viver. Percebeu? E assim como essa soberania de Deus não é uma ditadura do seu poder, ele escolheu você, sem te perguntar se você queria existir. Mas ele não salvará você sem te perguntar se você quer ser salvo. Assim como a soberania de Deus não é uma coisa sem limites, o meu livre-arbítrio também não é sem limites. Eu não escolhi se podia existir ou não existir. Foi Deus que escolheu a minha existência. Mas eu posso escolher se quero manter com ele essa existência por toda a eternidade ou não. Como diz a Bíblia, são 2 caminhos que ele coloca, não 3. Eu também não tenho opção de 3 caminhos. O meu livre-arbítrio não me permite ter uma quarta via para a salvação, uma terceira via. O meu livre-arbítrio não me permite ficar neutro. Eis que lhe proponho hoje 2 caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua casa. Escolha Jesus. Eu fiz essa escolha.